Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos já foram tocados por Deus nessa noite? Levante suas mãos. Amém, glória a Deus. É bom estar na presença de Deus. Amém? É muito bom. Quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração ainda nessa tarde, poucos instantes antes da gente vir para cá. E acho que dispensa apresentações, a maioria do pessoal já nos conhece, né? Também se não conhecer, conhecendo Jesus já está bom demais. Obrigado, queridos. Aleluia. Enquanto eu estava, durante o final dessa tarde, perguntando ao Senhor se deveria ministrar essa, ou aquela palavra, ou aquela outra, Deus colocou no meu coração algo que é novo, eu ainda não ministrei em nenhum lugar, e quero estar compartilhando com vocês nessa noite essa palavra, amém? Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, mas eu sei que Deus vai falar nos nossos corações através da palavra nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 1. Amém? Todos acharam? Aleluia. Se você por um acaso estiver sem a Bíblia, aí procure sentar perto de uma pessoa que possa estar acompanhando com você a leitura. Se você esqueceu no quarto e quiser buscá-la sem muito barulho, sem muita bagunça, amém? Vamos ler então o livro de Gênesis capítulo 3 e versículo 1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: Eis que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amém? Feche seus olhos por uns instantes. Doce Espírito Santo, agradecemos pela tua presença que já está neste lugar, nos envolvendo, nos tocando, nos transformando. E nesse momento eu te peço que o Senhor nos agracie com a unção da tua palavra, que possamos compartilhar a tua palavra com autoridade, com o rema dos céus, com algo novo. Que todo ouvido nesse lugar espiritual seja aberto, que toda fortaleza da mente caia por terra, para que possamos ouvir a tua palavra e compreendê-la no nosso interior. E que os corações não venham estar como sactéis furados nessa noite, mas que a tua palavra possa ser colocada dentro desses corações e ali permanecerem, para que haja transformação, para que a semente possa brotar e produzir em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, esse texto é um texto muito conhecido de todos. Fala a respeito da queda do homem e da mulher, a humanidade. E nesse texto nós vemos a mulher perguntando, a serpente perguntando à mulher, a serpente debaixo de uma possessão maligna, perguntando à mulher a respeito do que Deus tinha dito em relação aos frutos. Olha, o que Deus disse para vocês não comerem nenhum fruto do jardim? E a mulher responde: não, nós podemos comer dos frutos do jardim, mas nós não podemos, Deus disse, nós não podemos comer daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está lá no meio do jardim. Mas por quê? E aí a serpente estabelece um diálogo com a mulher, para tentar convencer a mulher do que o que Deus disse não era tão bem assim.
Na verdade, Deus sabia que se eles comessem, ficariam então igual a Deus. E Deus estava enganando a mulher, enganando o homem. E sabe, nessa noite eu queria compartilhar com vocês algo. Porque por muitas vezes quando a Bíblia fala da mulher, nós fazemos um paralelo e comparamos a mulher na Bíblia fazendo uma menção à igreja, né? Quando nós vemos lá a Bíblia falando das 10 mulheres virgens que saíram para encontrar-se com o noivo, 5 prudentes e 5 nécias, e aí a gente sempre que vai ministrar alguma coisa fazemos uma alusão à igreja, porque aquelas mulheres estão representando uma igreja preparada e uma igreja que não tinha azeite, não estava preparada. Por tantas outras vezes na palavra, quando a gente vai estar ministrando, a gente usa a figura da mulher para representar a igreja. E nessa noite não vai ser diferente, nós vamos fazer dessa mesma forma. Então, quando nós lemos esse texto falando de uma mulher, de Eva, nós vamos pensar então na igreja do Senhor. E eu quero discorrer com vocês nessa noite alguns exemplos de algumas mulheres que responderam positivamente e negativamente a uma palavra de Deus. E quando nós fizermos isso, nós vamos estar sempre lembrando e fazendo menção à igreja. Por quê? Porque nós temos vivido em um tempo onde a igreja tem recebido a palavra do Senhor. E talvez a maior dificuldade de Deus nesse tempo não está em falar com a sua igreja, mas está em fazer com que a sua igreja pratique aquilo que está ouvindo. E é essas circunstâncias que nós vamos encontrar em algumas mulheres da Bíblia. Amém? Então esse é um primeiro exemplo. Nós vemos que Deus, Ele quando criou a mulher e o homem, Ele criou com um propósito muito específico para que eles pudessem reproduzir, para que eles pudessem povoar a terra, para que eles pudessem gerar descendência, para que eles pudessem ter filhos. E da mesma forma, a igreja dos senhores é assim. Deus tem a sua igreja para se relacionar com Ele, para que nesse relacionamento a igreja possa gerar filhos para o Senhor. E Eva, na verdade, foi a primeira mulher na terra. E ela seria, então, a matriarca de todas. Havia uma responsabilidade muito grande naquele momento. Porém, a questão estava em quem a mulher estava dando ouvidos. De quem a mulher estava se alimentando naquele jardim? Das palavras que Deus dava ao findar, ao crepúsculo? Ou da voz da serpente? E sabe, é assim com a igreja. Eu tenho certeza que não tem faltado palavras nos cultos de domingo. Eu tenho certeza que não tem faltado direção de Deus. Tenho certeza que ontem à noite, hoje de manhã, você recebeu grandes palavras de Deus neste lugar. Você foi ministrado por verdades muito fortes, assim como será nessa noite. Então o problema não está no fato de que não temos uma palavra de Deus, de que não temos uma direção de Deus, de que não temos algo de Deus que nos diga: vá por aqui, mas não vá por ali, faça isso, mas não faça aquilo. Nós temos isso, irmãos. A grande questão está que nesses dias nós não estamos dando mais importância e deixando com que a palavra que Deus tem falado caia ao nosso coração, mas muito pelo contrário, a palavra de Deus tem sido superficial nas nossas vidas. Porém, a palavra do diabo, a palavra do mundo, a palavra das más amizades, elas têm entrado nos nossos corações de uma forma mais importante do que a palavra do próprio Deus. E elas têm direcionado a nossa conduta de vida. E quando falo a mulher, igreja, podemos pensar como igreja o coletivo, o conjunto, mas também podemos pensar enquanto igreja, cada um de nós que somos a igreja viva do Senhor. E eu sei que você não está nesse lugar sem uma palavra de Deus. Porém, eu espero que deste lugar nós não venhamos sair com mais uma palavra de Deus, porém sim com o nosso coração posicionado em corresponder a essa palavra de Deus. Muito se fala no avivamento. O avivamento está aqui, está ali, estamos passando por um período de avivamento, Deus está trazendo o seu avivamento. E o pastor Antônio Cirilo resume uma frase muito interessante, que o avivamento não está no poder de Deus caindo, mas na resposta que nós daremos a esse poder que cai sobre nós. Ou seja, não é o mover que é o avivamento, não é o grito, o chorar, o prostrar, o arrepender-se, mas sim, se isso de fato vai fazer com que nós possamos corresponder a Deus. É como o pastor Luiz, certa pregação dele disse: a chuva cai, ela cai sobre a terra, ela rega a terra, mas
mas ela não fica na terra. Muito pelo contrário, quando o sol bate, essa água então entra no estado de evaporação, no estado gasoso, e ela volta de novo para os céus. Mas porém ela leva consigo algumas coisas. E é isso que o avivamento de Deus precisa fazer nas nossas vidas. A água de Deus vai cair sobre nós, e ela vai regar as nossas vidas como terra para frutificarmos. Porém, ela tem que voltar. E quando ela volta, ela tira de nós muitas coisas, muitas impurezas. Amém? Quantos estão entendendo? Aleluia. Então, quando falamos dessa mulher, a mulher que tinha talvez a maior responsabilidade de todas as mulheres na Bíblia, e nós vemos que a mulher passou a dar ouvidos à serpente. E depois, quando nós formos ver lá no capítulo 3, versículo 16, o castigo ou a forma com que a terra responderia à serpente, à mulher e ao homem, mas especificamente à mulher, por conta do pecado, é algo muito desastroso. E lá no versículo 16 diz assim: e a mulher disse, ou seja, Deus dizendo à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Veja que até aqui talvez o governo da mulher estivesse, sei lá, nas mãos de quem? Talvez sem entendimento ou sem necessidade de exercer um governo por conta da não existência do pecado. Mas no momento em que o pecado passa a existir, então Deus vem e castiga a serpente de uma forma, diz que ela vai rastejar sobre o ventre, vai comer do pó da terra, e sobre o homem, dizendo que haveria abrolhos e espinhos e etc., e também sobre a mulher. E veja que Deus, quando toca na mulher, na questão de, vamos dizer assim, como um castigo da terra para a mulher, Deus diz o quê? Quando você for gerar, os filhos não mais nascerão com suavidade, mas haverá dores. Entendem ao fato de que realmente a mulher, ao que realmente a figura da mulher está ligada? Ao fato de procriar, ao fato de gerar filhos. Só que por conta do pecado, por conta de quem estamos ouvindo, os filhos passam a nascer de uma forma bruta, os filhos passam a nascer de uma forma dolorosa, os filhos passam a nascer debaixo de muita dor. Porém, quando vem o segundo Adão, o que a Bíblia nos fala? Que ele quer restaurar a sua igreja. Ele quer restaurar, ele quer levar o homem de volta à sua condição original. Por quê? Porque antes do pecado o homem era a imagem e semelhança de Deus. Mas por conta do pecado o homem perde isso. Mas quando Cristo vem e nos resgata, o que ele faz? Ele nos leva de volta a uma condição de sermos imagem e semelhança de Deus, a habitarmos com Cristo nas regiões celestiais. E isso ele também precisa restaurar na sua igreja. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor hoje tem gerado por métodos, por maneiras que muitas vezes tem machucado a própria igreja. É dessa forma que a igreja do Senhor está gerando nesses dias. Ela está gerando por um mecanismo de multiplicar, ela está gerando o que precisa, ela está gerando por tantas coisas, mas não pela intimidade. Ela não gera mais pelo prazer da intimidade. E aí é como se Deus obrigasse um castigo à mulher, dizendo: teu prazer será para o teu marido e ele te governará. Talvez antes do pecado tudo isso fosse espontâneo. O prazer da mulher já estivesse no marido e ele já governasse sobre essa mulher. Mas o fato é que parece que o pecado arranca isso da mulher e faz como se ela se sentisse livre. E Deus vem e diz assim: olha, não é assim. O teu prazer tem que ser do seu marido. E se nós olharmos o mundo hoje, nós vamos entender que parece que essa frase é algo que nem precisava ser dito, mas nós olhando o mundo hoje, nós vamos entender o que essa frase queria dizer. Porque o prazer das mulheres hoje muitas vezes não está no marido, nem no marido das mulheres. O mundo se perdeu, se corrompeu, perdeu os seus valores. Por quê? Porque o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. Quando eu estou dizendo o homem, não o homem e a mulher. E sabe, a igreja de Cristo também perdeu a identidade de Cristo. A igreja de Cristo também tem perdido a semelhança e a imagem de Cristo.
Ela não tem mais amedrontado uma sociedade que confrontava valores bíblicos. Parece que nós passamos a fazer parte desses valores e concordar com tudo que se diz na mídia. Parece que nós passamos a aceitar dentro das nossas igrejas tudo aquilo que a mídia prega, ensina e diz que tem que ser. E eu estou falando não de condutas externas, mas de princípios internos. Não estou falando da maneira com que você vai se vestir, se talvez vai ser assim ou assim. Não é sobre isso que eu estou falando, mas eu estou falando de princípios morais que se corromperam na sociedade, e que faz da igreja muito mais parecida com a Eva depois da queda do que com Eva, a imagem e semelhança de Deus. E sabe, então nós vemos que o primeiro ponto que leva uma igreja a não ser uma igreja imagem e semelhança do próprio Deus é o fato de que estamos nos alimentando na fonte errada. É o fato de que estamos ouvindo a voz errada. Que voz que você tem ouvido? Quem é que tem te alimentado? Pelas manhãs? Ou talvez à noite? Sabe o que tem discipulado a nossa geração? A televisão. A televisão é que tem discipulado a nossa geração. E sabe quando um cristão resolve ler a Bíblia? Quando passa uma minissérie de algum episódio bíblico, e aí essa pessoa, por contestar uma emissora passando algo bíblico, diz: não deve ser assim, então vou lá ler a Bíblia para ver se é assim mesmo. Talvez é só nesse momento que o cara lembra de ler a Bíblia. Essa é a igreja do Senhor que tem se estabelecido nesses dias. Eu espero que em Blumenau não, amém? Talvez só em Itajaí. Quem dera nem em Itajaí. Mas queridos, essa é a situação da primeira mulher na Bíblia. Ela deu ouvidos à voz da serpente que estava sob o poderio de Satanás. E não só deu ouvidos, como desacreditou a palavra do próprio Deus. Ela ouviu do próprio Deus a palavra de que não deveria comer, mas ela duvidou. Agora, veja bem, a igreja tem acreditado mais que as pessoas que o Criador criou e hoje não dão mais glória a Ele do que ao próprio Criador. Nós sempre preferimos o intermediário, parece mais fácil, e acabamos escutando a voz errada. Mas eu também queria fazer a menção, no próprio livro de Gênesis, a história de uma outra mulher. Está lá em Gênesis no capítulo 15, e no versículo 4. Já é isso mesmo, 10:25. Mas vocês não estão com pressa, vocês não vão embora para casa? É mesmo, daqui um pouquinho nós vamos ganhar 1 hora ainda. Então eu posso ir até mais tarde, ó. Mesmo que eu vá até mais tarde, não será tão tarde. Vamos lá, Gênesis capítulo 15, versículo 4. A Bíblia diz assim: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Nesse texto nós estamos vendo o Senhor falando com Abraão. Num diálogo do Senhor com Abraão, ele diz para o Senhor: ó Senhor, eu não tenho herdeiro, o Senhor está me dando as promessas aí, e de ser como as estrelas, como a areia, enfim, de ser numeroso, a minha descendência, mas eu não tenho herdeiro, eu não tenho filho, eu não tenho quem vai dar continuidade nessa descendência. O meu único herdeiro é um servo, o servo Eliezer. E Deus disse para ele: não será este o teu herdeiro. Aí é o texto que nós lemos, né? Não será este o teu herdeiro, porém ele sairá de ti. E aí nós vamos um pouquinho mais à frente. Eu não vou ler todos os versículos, só vou ler alguns e explicar um pouquinho da história para que nós possamos chegar no ponto que eu quero chegar. E daí em Gênesis capítulo 16, versículo 1, um pouquinho à frente, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão, né, que ainda não era Abraão, anuiu ao conselho de Sarai. Ou seja,
Deus dá uma promessa a um homem, diz para ele que a sua descendência seria numerosa, diz para ele que seria como as estrelas do céu, como a areia da praia. Ele escuta novamente uma palavra do próprio Deus, e Sara também escuta e também pode confirmar aquilo que Deus havia dito para Abraão. Mas o tempo vai passando e Sara não consegue ter filhos, e ela vai pensando: já estou avançada em anos, e ela prefere ouvir uma voz interior que diz para ela que ela não pode, que ela não consegue, mesmo que ela tivesse uma palavra do próprio Deus. E aí Sara então ouve uma voz do seu íntimo e tem uma brilhante ideia, e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, faz o seguinte, Abraão, pega a nossa serva, ela é nova, uma moça fértil, se deita com ela, então você vai ter um filho, e vai ser o nosso filho, vai ser a nossa descendência. Só que não era esse o propósito de Deus. Sabe, nós escutamos uma palavra de Deus, mas existe uma coisa nesse meio tempo, que se chama tempo, se chama esperar. Mas nós não queremos esperar, e nós queremos ouvir aquilo que o nosso coração enganoso está dizendo, aquilo que as pessoas pelo lado de fora estão dizendo, e aquilo que até mesmo o diabo, usando diversas circunstâncias, nos diz, para nos dizer: você não pode, você não vai conseguir. E aí nós temos ideias mirabolantes para oferecer ao Senhor, como Sara teve. E realmente Abraão se deita então com Sara, com Agar, e tem um filho. Vocês provavelmente conheçam a história, e mais para frente eles entendem, e Deus mostra para eles que não é esse o filho, não é esse da minha promessa, é um filho que vocês vão gerar. E nós vamos ver um pouquinho na frente, no capítulo 18 e versículo 12, que novamente Deus volta a falar com Abraão e Sara. E lá no capítulo 18, versículo 11, está escrito assim: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Ou seja, já havia nascido Ismael. Deus volta a dizer, falar com eles, e diz: não é esse o filho da promessa. Eu quero gerar um filho com vocês, com Abraão e com Sara. Vocês vão gerar um filho. Mas essa mulher lá dentro da sua tenda, ela começa a rir daquilo que Deus estava dizendo a Abraão lá de fora. E isso mostra uma coisa que tem um fator que tem sido preponderante para destruir a igreja do Senhor, que é a falta de fé. Deus tem falado, as palavras de Deus têm sido claras, têm sido promessas que nos animam, que nos confortam de certa forma, que nos fazem querer continuar. Mas as circunstâncias, o diabo com suas artimanhas começa a mostrar um caminho alternativo para a igreja gerar filhos. E a igreja faz o quê? Adota esse caminho. Como é que gera filhos então? É assim? É dessa forma? É daquela? É daquele outro jeito? E a igreja perde a ideia e a noção de que gerar filhos é intimidade do noivo com a noiva, de Cristo com a sua igreja. E nós vamos ver, infelizmente, mais um exemplo de uma mulher, de uma igreja que recebeu uma palavra de Deus, mas colocou a palavra de Deus de lado pela incredulidade dela, e então gerou um filho fora da promessa. É por isso que a igreja tem se dividido tanto nesses dias. É por isso que a igreja tem se degladiado tanto nesses dias. Porque quando se gera um filho fora da promessa, acontece o que vemos resultado até hoje de Israel brigando lá na Palestina. Resultado de quem? Dos filhos de Abraão e de Sara. E não é diferente lá em Adão e Eva. Porque o que aconteceu a Abel? Caim o matou.
Sabe, queridos, quando nós geramos filhos que não são de propósitos, nós fatalmente atrapalhamos ao Senhor e ainda acabamos anulando e matando os filhos de propósito que Deus tinha. Parece, não tem problema gerar um filho fora do propósito, depois vai dar certo. E olha no que deu. Ao longo da história nós vemos isso. Vemos em Adão e Eva, vemos agora em Abraão, as lutas, os combates e as guerras que perduram até os dias de hoje, entre Ismael e a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que depois foi conhecido como Israel. Então nós precisamos pensar bem o que nós estamos fazendo com a palavra que Deus tem liberado sobre nós. Que voz nós estamos ouvindo? De quem nós estamos nos alimentando? Porém, estamos ouvindo a voz de Deus. Agora, que a voz de Deus caia no nosso coração e que ela realmente frutifique, e que nós possamos realmente estar esperando ardentemente, com fé nas palavras que o Senhor tem liberado sobre a sua igreja, para que possamos produzir filhos de propósitos que terão um destino certo. Mas não para por aí. Se nós continuarmos um pouquinho mais para frente, a geração depois de Sara, a próxima geração depois de Abraão e Sara, quando eles geram o filho da promessa, que é Isaac, ele então se casa com Rebeca. E no próprio livro de Gênesis, lá no capítulo 27, nós vamos ver algo muito interessante. Isaac e Rebeca também tiveram 2 filhos, Jacó, que depois ficou conhecido como Israel, e Esaú. E nós vemos então que aqui no capítulo 1, diz assim, em Gênesis 27, 1: tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, saí ao campo e apanha para mim alguma caça e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me para que eu coma e te abençoe antes que morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú teu irmão assim: traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vá ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos, deles fareis uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Essa história também provavelmente é uma história muito conhecida de todos. Isaac está na sua velhice, e quando ele está bem perto de morrer, ele chama Esaú, que era o filho mais velho, que teria o direito de primogenitura, que receberia uma bênção especial e diferenciada do pai antes de sua morte. E então Isaac chama a Esaú e diz para ele: olha, vai lá, caça lá um animal, traz ele aí para mim, faz uma comida saborosa, traz para mim, para que eu possa comer e te abençoar. Porém, Rebeca escutou essa conversa. A mãe escutou a conversa do pai com o filho, e como ela era muito apegada a Jacó, que era o filho mais novo, ela diz: vamos enganar o teu pai. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar 2 cabritos, vai trazer, eu vou fazer uma comida bem gostosa do jeito que ele gosta, e você vai até ele, ele vai te abençoar no lugar de Esaú. Porque enquanto teu irmão está caçando, nós já pegamos o cabrito prontinho aqui, está mais fácil, vai ser bem mais rápido. E quando teu irmão chegar, você já foi abençoado. E aí alguns pontos surgiram, como Jacó disse: mas mãe, eu sou liso e meu irmão é muito peludo. Quando o pai colocar a mão em mim, porque Isaac já estava ficando cego, ele não podia mais ver, mas quando ele colocar a mão em mim, ele vai saber que eu não sou Esaú. Ela disse: não, nós vamos dar um jeito, vamos colocar um pelo aqui, vamos passar o perfume do teu irmão, a roupa do teu irmão. E sabe o que nós vemos nessa história? Uma mulher
que engana o seu próprio marido. E não apenas engana o seu próprio marido, mas ensinam os seus filhos de forma equivocada. Ensinam os seus filhos de maneira errada. E isso é o que tem acontecido também com a igreja do Senhor. Uma igreja que tem querido enganar o próprio Cristo e ensinar os filhos de forma errada. Ensinando que os filhos podem tudo. Ensinando que os filhos podem conquistar todas as coisas. Que eles não vão ter dificuldades. Que todas as bênçãos que eles querem, eles poderão ter. Que basta se encher um pouco de pelo, uma roupa diferente, um perfume diferente e um cabrito bem cozido e levar ao Pai que Ele vai dar a bênção sobre tudo isso. E sabe, é dessa forma que nós temos visto muito da igreja do Senhor. Uma igreja que deixou de se alimentar da voz de Deus. Uma igreja que deixou de acreditar na palavra de Deus. E além de tudo isso, gerar filhos fora do propósito. E fora isso, uma igreja que ainda está ensinando seus filhos de maneira equivocada. Mas não fique desanimado não, porque tem bons exemplos na Bíblia, né? Nós não vamos terminar a noite com os maus exemplos. Eu já pus eles bem no começo, que é para a gente esquecer as coisas ruins logo e pegar as coisas boas. Mas queridos, brincadeiras à parte, nós precisamos entender isso. Que sabe por que a tua vida muitas vezes não vai para frente em algumas áreas? E não estou falando de dinheiro, não. Estou falando talvez daquela dificuldade que você quer vencer e não consegue. Daquele pecado que você quer deixar de lado e não consegue. Daquele vício que você... Quando estou falando vício, não é necessariamente um cigarro ou uma cerveja ou o que quer que seja. Mas pode ser muitas coisas. E você não consegue deixar aquilo de lado. E você não consegue transformar a sua vida. E quer saber, muitas vezes você não consegue nem transformar a sua vida. Não no sentido dos pecados, mas das coisas boas. Você não consegue ler a Bíblia. Você não consegue orar. Você não consegue jejuar. Você não consegue adorar a Deus. Você não consegue buscar a Deus. E por que isso? Porque você está se alimentando da fonte errada. Porque as palavras que Deus está liberando, você não está tomando elas com toda a coragem, toda a fé, e sendo ensinado de maneira correta, dizendo, não, eu vou praticar isso. Isso não vai ficar só no ouvir falar. Isso não vai ficar só no, eu conheço as tuas palavras, eu sei os teus mandamentos. Então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e depois volta e me segue. Lembra do jovem que chegou diante de Jesus e disse, o que faço para herdar o reino? Jesus falou para ele a respeito dos mandamentos. Ele disse, eu observo todos, cumpro todos, conheço. Mas existia algo que falava mais alto, que alimentava mais aquele moço do que as palavras de Deus, do que os mandamentos de Deus. E é isso que tem acontecido com a igreja do Senhor, é isso que tem acontecido conosco. Existem muitas coisas que estão nos alimentando de uma maneira muito mais intensa e mais forte do que a palavra do Senhor. A televisão tomou o lugar da leitura na Bíblia. Uma descontração tomou o lugar da oração. Eu não estou dizendo aqui que você não deve assistir uma boa programação. Eu não estou dizendo aqui que nunca mais então você vai ter um momento de lazer. Mas a questão é que uma coisa não pode substituir a outra. Conhecer a história do rei Davi pela TV não pode substituir o fato de que você precisa conhecer a história de verdade, para não ser levado por qualquer vento de doutrina, para acreditar em qualquer coisa e pensar estar vivendo um evangelho sem de fato estar vivendo o evangelho genuíno. Mas também nós vamos ver bons exemplos aqui. No livro de Juízes, Juízes no capítulo 4 e versículo 4. Diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora,
entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhes: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E aí nós vamos ver depois, você pode ler em casa o resto da história. Mas o fato é, em determinado tempo na história de Israel, se levantou uma juíza, uma mulher chamada Débora. E essa mulher, ela julgava o povo diante de Deus, ela atendia o povo de Israel e levava-os a juízo. Ela foi instituída por Deus. Porém, olha só a diferença de uma pessoa, de uma mulher, de uma igreja que sabe o valor da palavra do próprio Deus. Em certo momento ela mandou chamar Baraque e disse assim: olha, eu me lembro da ordem que o Senhor deu, dizendo que nós deveríamos tomar os homens de Naphtali, de Zebulon, e subir ao monte Tabor. E eu fico pensando, enquanto algumas mulheres deixaram passar despercebido a voz de Deus e começaram a dar ouvidos a outras vozes, ainda existiu dos 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Ainda existiram igrejas, e existem e existirão igrejas que não estão se curvando diante de um sistema procriador, mas estão gerando da maneira correta. Ainda existe uma igreja que está se lembrando das palavras de Deus. E então aquela mulher disse para Baraque: se você terminar de ler o texto, você vai ver, não, nós temos que ir, então eu vou à frente, e nós vamos conquistar, nós vamos fazer. Sabe, queridos, essa coragem precisa retornar à igreja do Senhor. Lá no começo, o primeiro exemplo que nós demos, Eva ouviu a serpente. Aqui, no primeiro exemplo da boa safra, nós vemos Débora ouvindo e se lembrando do que Deus falou para fazer cumprir. É isso que a igreja de Deus precisa fazer nesses dias. Ela não precisa concordar com as coisas do mundo, ela não precisa dar ouvidos ao sistema mundano que tem entrado dentro da igreja, mas ela precisa se lembrar da voz da palavra de Deus e fazer cumprir as promessas. Glória a Deus. E vamos um pouco para frente. Em um outro exemplo, muito conhecido com toda certeza, é a história de Esther. Quantos aqui conhecem a história de Esther? Até há pouco tempo atrás passou, na Record, uma minissérie de Esther, não sei bem ao certo quanto tempo. E é uma história muito conhecida. Novamente estamos falando de uma mulher que Deus levanta e abre os olhos do rei em favor dessa mulher, e por uma série de circunstâncias Deus institui a que era rainha e traz Esther para o seu reinado, de uma forma a qual um propósito de Deus em Esther está naquele palácio. Nós sabemos bem porque conhecemos a história. Deus queria dar um livramento ao seu povo, e por isso levou Esther até o palácio e fez com que ela achasse favor aos olhos do rei. Mas perceba que Esther, em dado momento dessa história, ela ficou sabendo que o rei tinha dado um decreto aonde todos os judeus deveriam morrer, e automaticamente ela e o seu povo estavam inclusos, mesmo que o rei não soubesse qual era a sua linhagem, ou seja, de que tribo, de que país, a que ela pertencia. E daí então Esther, ela fala uma das frases mais importantes para mim do livro de Esther. Porque quando o seu tio Mordecai, ou Mardoqueu, como algumas versões dizem, ele faz com que Esther tome conhecimento de que existia uma ordem contra os judeus, de que o povo mataria os judeus, então Esther resolve interceder pelo povo e diz: olha, promulgue um jejum a todos, animais, crianças, velhos, adultos, até as servas, todos jejuarão comigo, para que eu entre na presença do rei. Por quê? Porque
ela não poderia entrar, nenhuma pessoa poderia entrar na presença do rei sem ser convidada. E ela não tinha um convite naquele momento para entrar na presença do rei, mas ela precisava interceder diante do rei pelo seu povo. Ela estava começando a entender o porquê Deus havia colocado ali naquele momento. Então ela disse para mim uma das frases mais extraordinárias. Ela disse: jejuaremos, eu entrarei diante do rei, e se perecer, pereci. Sabe que isso demonstra para mim que a vida dela não tinha mais valor para ela mesma, mas sim o propósito de Deus, de uma nação, de algo muito além do egoísmo da minha vida. Eu posso morrer nessa circunstância, mas e daí? Foi para esse momento que Deus me trouxe aqui. E eu preciso interceder por uma causa que não simplesmente inclui a minha pessoa, a minha finança, o meu marido, a minha família, a minha esposa, os meus interesses pessoais, mas eu preciso interceder por algo que vai além disso, um propósito de Deus, aonde o povo de Deus precisa ser livre dessa situação. E sabe quando nós vemos que Sara duvidou da promessa e tirou o corpo fora e colocou outra pessoa na situação, Esther, muito pelo contrário, acredita que Deus tem poder para livrá-la, e não se tira da situação, mas diz: se perecer, pereci, se morrer, eu morri. Porque ela sabia que ela estava fazendo a vontade de Deus. Ela sabia que foi para aquele momento, para esse tempo, que Deus preparou ela ali. E nós, como igreja do Senhor, não temos nos posicionado muitas vezes nesses dias, e não entendemos que Deus nos colocou no bairro onde estamos por um propósito determinado de Deus. E sabe, algumas coisas vão começar a aparecer e a correr para as nossas mãos, para as mãos de vocês, e não vai ser algo que vai satisfazer o interesse pessoal. A vontade pessoal não é algo que vai acrescentar para a sua família, talvez no particular, mas que vai agregar para um propósito de Deus. E os filhos que são de propósitos entendem o propósito de Deus e dão destino. Então, percebe quando uma palavra de Deus não é o que determina o resultado, mas sim a resposta que damos. Vimos circunstâncias onde a resposta foi negativa, e vimos circunstâncias parecidas onde a resposta foi positiva. O resultado foi completamente diferente. Vocês provavelmente conhecem a história. O povo acabou tendo o direito de se defender e acabou sendo livre de tudo isso, e quem armou para cima do povo judeu ainda acabou morrendo enforcado. Então vocês provavelmente conhecem boa parte dessa história, mas o fato é: não importa o quanto Deus está falando, importa o quanto vamos responder. Nós precisamos responder. Quer saber como é que a sua vida pode mudar? Como é que eu posso ser livre de uma tentação? Como é que eu posso ser livre de uma circunstância? Como Jesus foi livre da tentação? Vocês lembram como Jesus foi livre da tentação no deserto? Pela palavra. Porque ele tinha a palavra consigo, porque ele acreditava na palavra, porque ele andava firme sobre a palavra. Palavras nós temos recebido, agora nós precisamos guardá-la, nós precisamos acreditar nela, nós precisamos caminhar sobre ela. Muitos dos discípulos que estavam dentro do barco poderiam ter recebido uma palavra para andar sobre o mar, mas só um acreditou. Só um quis acreditar na palavra do próprio mestre e dizer: eu posso andar com ele sobre as águas. Independente se de repente por conta do vento ele caiu, mas ele foi capaz de dizer: manda-me ir ter contigo que eu irei. Porque ele pode mandar você ir ter com ele, mas se você não acreditar e não for, ficará uma palavra solta ao vento. Amém? E por último, como eu dei 3 exemplos de situações negativas, eu quero também dar 3 exemplos de situações positivas em relação à mulher na Bíblia. Quero falar do maior exemplo de todos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1 e versículo 26.
Amém? Livro de Lucas, no capítulo 1 e versículo 26, diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém. Amém? Queridos, esse texto fala da maior história do cristianismo. É o começo da história de Jesus encarnado, da história de Jesus vivendo na terra. Todos nós sabemos que Jesus nasceu do ventre de Maria. Sabemos que isso não foi fruto de uma relação sexual, mas sim o próprio Espírito enxertou Jesus em Maria. Mas, queridos, pense comigo. Se Deus, que é muito mais perfeito do que nós, e nós, sendo falhos, escolhemos a pessoa com quem queremos casar e automaticamente, por essas virtudes, com quem queremos ter filhos e instituir uma família, Deus não traria à terra o seu próprio filho por uma mulher que vivesse de qualquer maneira. Nós vemos que Maria, e se nós formos estudar a história de Maria, nós vamos ver que Maria, ela vinha de uma linhagem, Maria tinha um lar, Maria tinha uma educação, ela tinha uma família, uma educação judaizante. Ela não era alguém que não conhecia a respeito das promessas de Deus, de que haveria o Messias. Ela não era alguém que não sabia que Abraão foi o pai da fé, que Davi foi o grande rei de toda Israel, que Moisés havia passado o mar vermelho com o povo e pés enxutos. Ela conhecia tudo isso. E muito mais do que isso, Maria era uma mulher agraciada, como o próprio texto diz. Ela não foi escolhida aleatoriamente em um sorteio, em um bingo. Deus tinha um propósito, porque olhou para a terra e viu uma mulher, pela qual ele disse: desta mulher deverá nascer o meu filho na terra. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, a igreja do Senhor, apesar de noiva de Cristo, tem um papel muito fundamental, que é fazer com que Jesus possa nascer no coração dos filhos. É fazer com que pessoas que estão lá fora e não conhecem Jesus possam fazer com que Jesus nasça em seus corações. E Deus não está escolhendo uma igreja para gerar filhos de propósitos e frutos verdadeiros que estejam vivendo de qualquer forma com Ele. Muitas igrejas enchem hoje, esvaziam amanhã. Um entra e sai de pessoas que vão lá buscar uma bênção e amanhã não estão mais. Porque a mãe não está ensinando o caminho correto. Porque a igreja não está levando as pessoas a Cristo. Ela está levando e continua levando a um prazer momentâneo. Isso parece muito com uma lei de um povo chamado os Edomitas, que viviam por prazer. E sabe, é isso que nós temos feito. Repare como é uma criança natural, criada em casa por prazeres. Tudo que ela quer, ela tem. Ah, quero isso, dá. Chorou, meu Deus, pega lá. O que acontece com essa criança?
ela vai viver eternamente por prazeres. O dia que ela receber um não na sua fase adulta, quem sabe ela não vai pirar, perder a cabeça, fazer uma loucura ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque ela cresceu e aprendeu que tudo que ela quisesse na vida ela teria. Ela aprendeu a viver por prazer. E sabe, a igreja de Deus, infelizmente, tem criado os filhos de Deus dessa forma, por prazer. Vem que Deus vai te dar. Faz aí 7 semanas, dá um dinheiro aqui que está tudo certo, vai ganhar lá o carrão, vai ganhar a casa, o negócio vai prosperar, a empresa que estava quebrada vai. E às vezes por um período, até Deus permite que isso aconteça, inclusive pela fé da própria pessoa que está sendo enganada e não tem culpa disso. Porém, os filhos estão sendo criados por prazer e não por propósito. E o dia que eles tiverem que renunciar a alguma coisa pessoal pelo propósito de Deus, eles não vão conseguir renunciar, porque eles estão sendo criados por prazer e não por propósito. É por isso que quando você se encontra em uma situação de enganar alguém para se beneficiar, você prefere enganar, porque você foi criado por prazer. E se alguém tem que levar vantagem, então que seja eu, não importa de que forma. Você não vê nenhuma igreja batendo no peito, se alegrando, dizendo: estamos cumprindo o propósito de Deus. Nós vemos igrejas batendo no peito, dizendo: tem tantos membros, tenho um templo desse tamanho, tenho isso, tenho aquilo. Mas esse não é o propósito de Deus. Não que não tenha, talvez para alguns pastores, para algumas igrejas, sim, serão grandes igrejas numericamente falando, e outras não tanto. Mas porque os filhos têm que ser de propósito, porque a igreja tem que ser de propósito, não por prazer, não por vontade humana, por propósito. Então nós conseguimos ver gerações que ouviram a voz de Deus, mas não deram uma resposta e causaram um grande caos. Isso tudo a partir da mulher, de uma mulher. E também vimos gerações que deram resposta à voz de Deus e também criaram grandes propósitos e grandes livramentos, dos quais nos lembramos até os dias de hoje. Então a palavra de Deus está lançada como semente, a mesma semente em ambas terras, aqui nessa, naquela outra. Mas alguns têm deixado existir muitas pedras no seu terreno, outros muitos espinhos, e assim as palavras de Deus vai sendo sufocada, vai sendo suplantada por outras vozes, por outras palavras, por outras maneiras de pensar, de achar, de acreditar que vai dar certo, que é o melhor caminho, que agora vamos conseguir, sem seguir a palavra de Deus. E momentaneamente, por causa de alguns resultados, nós pensamos: uau, estamos vivendo o tempo de Deus. Mas talvez não. Porque talvez a planta vai começar a crescer, mas aí vai ser sufocada. Então, vamos limpar o terreno nessa noite. Vamos limpar o terreno, vamos tirar as pedras, vamos tirar os espinhos, vamos arar a terra, vamos prepará-la para que quando a palavra de Deus for declarada sobre nós, ela possa ser plantada mesmo de uma maneira muito profunda em nós, a tal ponto de que nós vamos nos lembrar dela, de que nós vamos caminhar sobre ela. Nós precisamos constantemente pensar nas palavras do Senhor, nos lembrar das palavras do Senhor e fazê-las cumprir, e fazê-las acontecer, gerar transformação em nós, e assim no meio que vivemos, e assim na igreja que estamos, e assim no nosso bairro. Nós precisamos sair do comodismo, da criação de filhos por prazer, para se tornar filhos por propósito. E então Maria, como uma mulher sábia em Deus, a qual Deus escolheu não por acaso, ela entendeu que o que ela estava gerando era o Filho do Altíssimo. E ela pensou consigo: eu não posso aprender como gerar um filho aqui na terra. E a primeira coisa que Maria faz
quando ela fica sabendo, pouco tempo depois, ela vai e passa um tempo com Isabel. Isabel, mãe de João Batista, estava gerando João Batista, e ela fica todo o término do período de gravidez com Isabel, para que ela possa entender e aprender como gerar um filho de propósito. Nós vemos isso também com Sansão, quando os pais perguntam ao Senhor: como devemos criar esse filho? Um filho de propósito. E aí o anjo então disse para eles: olha, não é o filho, mas você, a mãe, não vai comer comida forte, não vai beber bebida forte, não vai comer comidas consagradas. E a dieta não está nos filhos, mas sim na mãe e na igreja. E novamente volta a falar sobre alimentação, sobre o que beber, sobre o que comer, sobre o que está nos alimentando. E nós vemos que o maior problema da humanidade sempre foi esse: do que está se alimentando. Começou lá em Eva, lá em Adão, e tem perdurado até os nossos dias. Mas eu creio que está se levantando uma igreja diferente do Senhor nesse lugar. Eu creio que o Senhor está levantando nesse lugar homens e mulheres valentes, que vão estabelecer um exército para Deus, que vão receber palavras de Deus e vão estar enxertados na videira, e vão tomar essas palavras por verdade com tamanha fé, que guerrearão como os guerreiros de Davi, a ponto de guerrearem tanto que as espadas grudavam em suas mãos. É desse tipo de exército que nós estamos falando. Não é de um exército que nas primeiras espadadas desiste e pensa: não vai dar, vou abandonar minha espada e vou procurar outra coisa. De um exército que, pelo simples suspirar do rei, em dizer: puxa, queria uma água que está lá tão longe, na nascente tal, e lá vão os homens buscar a água para o rei. Sabe quando Deus suspirar, aqueles valentes que estão antenados em Deus não vão precisar esperar muita palavra de Deus, mas num suspirar de Deus serão capazes de buscar água em qualquer lugar. É por essa igreja que o Senhor está ansiando. É essa igreja que o Senhor está levantando nesses dias. Uma igreja capaz de dar resposta ao que o Senhor tem anunciado na terra. Sabe, existe um clamor de Deus nos céus, e ele precisa ser entendido, traduzido e manifesto na terra. E isso quem vai fazer é a igreja do Senhor. É uma igreja que está antenada nos céus. É uma igreja que consegue ouvir a voz dos céus e traduzir isso, e fazer declarado isso na terra, e fazer cumprir isso na terra. É uma igreja que gera filhos de propósitos. É uma igreja que gera filhos autênticos, verdadeiros, filhos gerados em um ventre de propósito, filhos que não vão viver por prazer. É muito bom ler a história de mártires, de homens que viveram a sua vida para Deus, homens que morreram por Deus, homens que entregaram o seu tudo para Deus. É muito gostoso ler essas histórias e chorar por elas. Mas o que nós vamos viver? Qual é a história que nós vamos viver? Qual é a história que nós vamos escrever? Estamos vivendo o propósito de Deus, ou estamos vivendo o nosso prazer? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos voltar a ouvir claramente a voz de Deus. Nós precisamos voltar a ouvir claramente a voz do Pai. E nós precisamos que esta palavra seja enxertada em nós, que ela seja impressa em nós, para que possamos ser uma mãe que dá destino aos seus filhos. Deixar os filhos sem uma paternidade, para que não venhamos deixar os filhos sem a mãe. Volto a falar uma frase que Deus me disse hoje, e eu falei no comecinho: a maior dificuldade de Deus não está em nos fazer ouvir a sua voz, mas sim
em fazermos com que essas palavras se tornem verdades. E assim então nós faremos cumprir cada palavra dita por Deus. Aqui mesmo no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 46 em diante, existe um texto onde diz assim, onde Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Sabe, o salmista diz no Salmo 119, versículo 11: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O problema, sabe qual é, queridos? Que as palavras de Deus, elas têm parecido ser muito superficiais para nós. E elas ao máximo têm encontrado os nossos ouvidos, ao máximo. Quando na verdade eu deveria guardar as palavras dele no meu coração, para não pecar contra ele. E quando eu não pecarei? Quando eu cumprir as palavras que ele disse. Quando ele disser para mim: não coma do fruto do bem e do mal, eu não comer. Como ele diz: pode se alimentar de todas as árvores, inclusive da vida. Querido, se eu estivesse no paraíso, qual seria a primeira árvore que eu comeria? A árvore da vida. Pensa viver eternamente, uma vida que jamais teria fim, e uma vida que, estava tudo pronto. Era só sentar toda tarde para bater um papo direto com Deus, cara a cara, face a face. Isso que eu estou dizendo para vocês é tamanha verdade. Quando o homem pecou, Deus disse: tira eles do jardim e ponham anjos para que guardem o jardim, porque se eles comerem da árvore da vida, depois de terem comido do conhecimento do bem e do mal, então ainda assim eles poderiam viver eternamente. Mas esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é tão simples, tantas frutas deliciosas, tantas árvores boas, mas nós preferimos não acreditar muitas vezes na voz de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos guardar as suas palavras no nosso coração para não pecar contra Ele, que possamos não só chamar de Senhor, Senhor, mas que possamos fazer o que Ele nos manda, que possamos edificar a nossa casa cavando bem profundo, edificando ela sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus. É sobre Ele que nós precisamos edificar a igreja. Este é o fundamento correto para mim como pessoa, para o meu ministério, para a minha família, para o meu trabalho, para mim enquanto igreja, para nós enquanto igreja do Senhor. Só que sabe o que me parece motivar tudo isso? Abre a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. E no versículo 1, nós já vamos terminar. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 1, Paulo diz assim: ora, irmãos,
Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Está falando do povo de Israel. Quando esteve no deserto com Moisés, quando passaram pelo mar vermelho, quando estiveram sobre a cabeça deles uma nuvem que os protegia, os guiava. Vamos seguir, o versículo 3 assim: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, ou seja, porque morreram no deserto e não tomaram a terra prometida. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Deixa eu voltar um pouquinho, no 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Sabe, parece que esse é o gerador de tudo isso, a cobiça. E a cobiça está ligada novamente a filhos criados e gerados somente por prazer. Filhos que precisam ter, porque o outro tem. E se ele tem isso, esse celular, esse notebook, esse prestígio no serviço, essa riqueza. Filhos gerados por prazer, motivados pela ganância e pela cobiça, em Eva de querer ser igual a Deus. Puxa, a serpente disse: não é assim não. Deus está falando isso porque quando você escrever vai ser igual a Deus. Ela cobiçou isso. E ela não entendeu que um Deus que havia criado tudo aquilo para o benefício deles jamais iria mentir e querer o mal, mas fazer aquilo porque queria o bem. Apenas obediência, não sacrifício. Apenas obediência. Talvez a obediência vai nos custar, porque ela vai contra as nossas vontades, e por isso talvez se torne aparentemente sacrificial, mas são apenas obediência e não sacrifício. Ele tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra. Não é que ele não tenha prazer no sacrifício, porém ele tem mais prazer. Ou seja, vem na frente obedecer a sua palavra. Porque muitos homens fizeram sacrifícios pela causa de Cristo, e isso não foi ruim aos olhos do Senhor, porém eles obedeceram primeiro. E quando nós vemos o caso de Sara, novamente ela não soube esperar, e motivado pela cobiça de ter um filho, mesmo que fosse fora dos padrões que Deus estava prometendo, ela teve uma ideia tão terrível. E novamente Rebeca, motivado pela cobiça de que o filho mais novo tivesse algo que de direito era do filho mais velho, enganou o próprio marido e levou o filho para um caminho tão terrível. Deus, pela sua infinita misericórdia, não deixou de cumprir propósito em cada um desses, mesmo nos que erraram. Porque Eva volta a dar à luz novamente e gera um filho chamado Sete, e diz: este Deus me deu em lugar de Abel. Então a Bíblia diz assim: Sete gerou a Enos, e então voltou-se a invocar o nome do Senhor. Sabe, Sara teve um filho, mesmo depois de fazer toda aquela lambança com a serva, tendo um filho chamado Ismael, mas ela tem um filho legítimo da promessa, chamado Isaque.
E a partir de Abraão, Isaac e Jacó, nós passamos a entender um Deus geracional, um Deus que exerce paternidade, um Deus de pais aos filhos, um Deus de geração a geração. E nós vemos Deus cumprindo a sua promessa em Isaac, lhe cobrindo de grandes bens, de riqueza, de glória. E nós vemos um homem que, como seu pai Abraão, passou a seguir o exemplo, a sacrificar, a adorar ao Senhor, a invocar o nome do Senhor. Porque em todo tempo Deus precisa de portais na terra. Deus precisa de homens e mulheres que possam abrir as portas e deixar com que aquilo que está no céu seja emanado para a terra. Por isso Deus precisava naquela época de homens que invocassem o nome do Senhor, assim como precisa hoje. E poucos homens faziam isso. E depois nós vamos ver então em Rebeca, que mesmo tendo enganado o próprio marido, ensinado o filho dos caminhos errados, de uma maneira errada, mas Jacó se encontra com Deus em Betel. E quando Jacó se encontra com Deus em Betel, ele tem a sua vida transformada. Ele começa a entrar por um novo processo. E Deus leva um homem que era enganador a ser enganado. E quando Deus o traz de volta, ele reata com o seu irmão. Sabe, queridos, não importa em qual estágio da sua vida, mediante essa palavra, você está vivendo, qual a tamanha obediência ou desobediência a uma palavra de Deus, a quem você ouviu até esse momento ou não. O que importa é que a partir de hoje você se torna responsável ao saber disso. E você precisa, assim como eu, nós precisamos dar resposta ao Senhor. E por mais que pareça que tudo até aqui veio tão errado, que o filho de propósito morreu por conta de um filho que era do prazer, não era do propósito, mas Deus levanta a nova geração, Deus dá nova oportunidade, para que juízes possam se levantar e dizer: ouve a palavra que Deus disse, precisamos chamar os 10.000 homens e subir ao monte, para dizer: eu entrarei diante do rei, e se eu morrer, então eu morri, mas eu vou entrar, para fazer com que Cristo nasça no coração das pessoas. Uma igreja de propósito, uma igreja que atingirá o seu propósito. Eu estou diante de uma igreja assim, amém? Por isso eu sei que Deus me deu essa palavra para trazer para vocês, porque Deus tem grandes propósitos na vida de vocês como igreja. Deus tem grandes propósitos na vida de vocês como igreja. Talvez alguns desses propósitos não sejam grandes aos valores humanos, mas sejam propósitos de Deus. Assim como nós lá, talvez olhar, dar comida para morador de rua, que grande propósito é esse? Mas é um propósito de Deus. Talvez não tenha valor para nós olhando naturalmente, mas existe um grande valor para Deus, e é o propósito de Deus. Mas por que não importa? É o propósito de Deus e ponto. E quando é o propósito de Deus, só me cabe fazer. Amém? Vamos nos colocar de pé. Olha só, Deus, Ele usa cada um de uma forma, Ele usa cada um da maneira que lhe agrada, que lhe apraz. Quando for necessário, as próprias pedras clamarão. Quando for necessário, uma mula profetizou. Ele usa quem Ele quer. E eu não limito o poder de Deus na minha vida, mas cada um de nós tem uma característica pessoal muito diferente da forma com a qual Deus vai nos usar.
E eu sei que todas as vezes que eu prego, realmente paira esse silêncio no ar. Algo que por um tempo me incomodou muito. Eu dizia, puxa Deus, queria pregar tanto uma palavra bonita, de alegria, que todo mundo risse. Mas eu queria, não da forma como Deus quer me usar. E entendendo isso, eu aceitei o que Deus tinha na minha vida. Sabe, talvez você quer que Deus te use como usa fulano. Talvez você quer que Deus te use como usa Beltrano, aquele cantor famoso, aquele pregador famoso. Mas nem sempre os famosos vão conseguir alcançar alguns propósitos de Deus que está estabelecidos para outros. O importante é que cada membro funcione no seu lugar do corpo. Sabe, para que não exista cobiças ministeriais, nós precisamos entender: se este é o meu lugar, então este é o meu lugar. E eu vou fazer isso bem feito. E eu sei que Deus precisa muito disso. E não somente daquilo que parece ser mais importante. E então eu passo a aceitar a forma como Deus me usa. Então eu passo a amar a Deus, e amar a mim mesmo, e amar o próximo, e amar a forma como Deus me usa. E entender que nem sempre uma pregação alegre leva as pessoas para casa numa alegria que dura a semana toda. Mas que uma pregação que às vezes nos faz pensar, refletir, e até se tornar cabisbaixo por alguns momentos, elas geram um conflito entre nós que nos faz crescer. Nós estávamos conversando com os pastores, e eu acho que a pastora disse uma frase que eu achei muito interessante. Ela disse que normalmente aprendemos mais com as situações difíceis, com os erros, do que quando está tudo bem, quando está dando tudo certo. E é uma grande verdade. Talvez quando deu certo, nós nem percebemos o porquê deu certo, e nem conseguimos fazer de novo daquele jeito. Mas quando erramos, nós observamos muito bem o porquê deu errado, e nós não queremos fazer de novo, e nós conseguimos mudar. Então, quando somos confrontados, sabe o que o confronto indica? Uma vez eu conversava com Deus, e eu estava recebendo uma boa correção de Deus. Em uma ministração eu disse: puxa Deus, que palavra dura, né? Como que essa palavra está me confrontando, Senhor? E eu senti o Espírito Santo falar no meu espírito: se está sem correção, é porque já não és mais filho sem bastar. Eu disse: Deus, corrige todo dia só para eu saber que eu sou teu filho. Então às vezes nós pensamos que a exortação, o confronto, algumas palavras duras nos afastam de Deus, nos afastam do alvo, do propósito. E normalmente não, muito pelo contrário, ela nos faz refletir aonde estamos errando, aonde podemos melhorar, e ela nos faz aproximar mais de Deus, e ela nos faz chegar mais perto de Deus, e ela nos faz alcançar o propósito, o alvo estabelecido por Deus. Amém? Eu não vou colocar a mão sobre a sua cabeça, eu não vou te convidar para vir à frente. Eu quero simplesmente que você baixe sua cabeça e, com os seus olhos fechados, você comece a alinhar a sua vida de acordo com essa palavra liberada pelo Espírito Santo nessa noite, para que possamos ser uma igreja de propósito, não de prazer, para que possamos gerar filhos de propósitos e não de prazer, para que esses filhos e essa igreja possa atingir um alvo, um destino. Que voz estamos ouvindo mais? Quem tem nos alimentado com tanta intensidade? Quanto tempo faz que talvez você não pegue a tua Bíblia para ler? Quanto tempo você não dá um pouquinho da tua manhã para o Senhor? Isso tudo
vai te afastando de Deus e te fazendo ouvir mais outras vozes do que a voz do próprio Deus. Mas essa noite é uma noite de arrependimento. E você está livre para abrir os seus lábios, se prostrar aonde você está, fazer da forma como você quiser em liberdade diante de Deus, mas se arrepender por aquilo que você tem falhado e dizer: Deus, me perdoa, Pai, me perdoa. Quando o Senhor disse isso e eu fiz dessa forma, quando o Senhor disse não vai, eu fui. Quando eu enganei, quando eu cobicei, quando eu menti. Doce Espírito Santo, paira sobre nós nessa noite, com a tua glória, com a tua nuvem de glória.